Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou analisar Beleza Americana, um clássico do cinema, lançado em 1999, vencedor de várias categorias do Oscar de 2000, inclusive a de melhor filme e dirigido por Sam Mendes, lembrando que o vídeo contém spoilers. Beleza Americana é um filme sublime e repleto de simbolismo. Na verdade, ele trata justamente do símbolo oculto das coisas, seja de uma rosa, de uma sacola plástica dançando ao vento ou mesmo da alma humana. O longa conta a história de Lester Burnham, que logo na cena inicial, como narrador onipresente, revela que vai morrer dentro do período de 1 ano. Lester trabalha em uma agência de publicidade, mora em um subúrbio americano com sua família, mas não vê sentido em sua vida aparentemente perfeita. Seu casamento está em crise e ele é considerado um perdedor não só pela própria esposa, Carolyn, mas também pela filha Jane, com quem tem um relacionamento distante. No momento em que ele começa a desejar Angela, a amiga adolescente da filha, até o espectador passa a considerá-lo demasiadamente patético. Um dos temas principais de Beleza Americana é a função social da persona de todos aqueles personagens. Eu já falei em outros vídeos sobre o conceito junguiano de persona, um termo romano usado para designar a máscara de um ator. A nossa máscara social, ou persona, varia de acordo com cada situação. Enquanto temos uma persona consciente, em oposição temos também nossa sombra inconsciente. A sombra é justamente todo conteúdo que não é compatível com a persona. Nós rechaçamos aos reinos sombrios do nosso inconsciente tudo aquilo que somos de verdade, mas que não condiz com o que gostaríamos de aparentar. Superficialmente, cada personagem quer ter uma imagem que no fundo não condiz com a própria essência. Lester quer parecer o que a sociedade considera um homem produtivo e respeitável, pai e marido dedicado, mas na verdade ele instintivamente foge de suas responsabilidades. Sua esposa Carolyn tenta passar a imagem de bem-sucedida, quando na verdade é insegura e encontra dificuldades em ter um bom desempenho em sua profissão de corretora imobiliária. Jane tenta se enturmar tentando ser a garota padrão popular, participando do grupo de líderes de torcida e desejando fazer um implante nos seios, quando na verdade é uma pessoa que se sente diferente do resto do mundo. Angela, a amiga popular de Jane, tenta passar a imagem de uma garota segura de si e sexualmente experiente, mas esconde o segredo de uma autoestima baixa e que na verdade é virgem. Rick é uma exceção à regra, mas vou voltar a ele daqui a pouco. E por último, a persona mais impactante de todas é do próprio Coronel Fitz, pai de Rick, que é rígido e autoritário em suas opiniões e nutre um ódio por homossexuais, sendo que ele próprio havia reprimido a sua atração por homens, como descobrimos no final do filme. As profissões do casal protagonista também são muito relevantes porque simbolizam o conceito de vender uma felicidade idealizada. Lester trabalha como publicitário e Carolyn como corretora de imóveis. Ambas profissões estão relacionadas à venda de sonhos irrealistas e superficiais, reforçados pela mídia como o sonho americano. O sonho americano representa a necessidade de se ter uma persona intocável frente à sociedade. A casa perfeita com jardins bem cuidados, um belo carro na garagem e uma família feliz. Ou seja, um estilo de vida que dificulta a felicidade genuína porque oculta as imperfeições representadas pela sombra. E o filme não explora essa dinâmica de persona e sombra apenas com foco social. Os personagens inseridos dentro desse contexto do sonho americano também possuem suas particularidades. Cada um deles reage à manifestação da própria sombra de maneira diferente. Aquele cuja sombra está mais reprimida, como é o caso do Coronel Fitz, é o que possui mais dificuldade em lidar com essa manifestação inconsciente. Rick é o personagem que possui a sombra mais exposta. Na verdade, ele fica a maior parte do tempo sem máscara social alguma. Ele só finge ser alguém que não é quando tenta evitar ser espancado pelo pai, falando tudo o que este deseja ouvir, mas sem expressar sua própria verdade. Por isso, Lester e Jane enxergam em Rick um exemplo de como abraçar suas próprias sombras. A autenticidade dele é tão grande que muitos o veem como psicopata, embora eu não o interprete dessa maneira. Ele possui sim dificuldade em manter máscaras sociais, mas diferente dos psicopatas, ele é um indivíduo bastante sensível à sua maneira.
Quando analisamos os personagens de Beleza Americana, analisamos ao mesmo tempo o significado das rosas e da sacola ao vento. A minha interpretação sobre a rosa é que ela é uma flor muito bonita, embora tenha espinhos. A persona é representada pelas belas pétalas vermelhas, majestosas, aparentemente inofensivas. A sombra é representada pelos espinhos, que são ocultos, assim como o conteúdo sombrio inconsciente. Para entendermos a filmagem da sacola voando, precisamos entender também qual é a função da câmera de Rick. Ela captura a essência, o lado verdadeiro, a sombra de todas as coisas. Através de suas lentes, Rick consegue enxergar a sombra de todos os outros personagens, principalmente de Lester e de Jane, cuja aceitação de seus eus inconscientes é mais evidente. Quando Rick filma o saco plástico, ele enxerga a beleza e compreende a mensagem mais profunda de um momento banal para a maioria. O saco plástico é um objeto de descarte e representa os rejeitados pela sociedade, aqueles sem seu valor devidamente reconhecido. Pessoas inclusive como o próprio Rick, que sempre foi considerado estranho e fora do padrão. A metáfora é que há mais beleza naquilo que é feio, mas verdadeiro, do que naquilo que é bonito, mas falso. Outro tema bastante relevante que o filme traz é a necessidade inconsciente de se sentir desejado. Lester, Carolyn e Angela são exemplos claros de personagens que buscam desesperadamente o desejo alheio como forma de autoafirmação. Lester e Angela desejam um ao outro e isso faz com que os personagens se transformem ao longo da história. No final do filme, Lester está quase totalmente entregue à sua sombra, próximo de finalmente conseguir ter uma relação sexual com a amiga de sua filha. Entretanto, quando se depara com a sombra de Angela, sua fragilidade ao dizer que ainda é virgem, ele tem uma crise de consciência, buscando novamente o bom senso funcional da persona de um adulto responsável. Quando Lester deixa sua sombra tomar o controle, ele perde o equilíbrio da própria vida. Uma pessoa muito fixada na própria persona, que em nenhum momento deixa seus conteúdos sombrios se manifestarem, pode ser vista como superficial ou vazia, e da mesma forma, indivíduos como Lester e Rick, que abraçam integralmente a própria sombra, podem encontrar dificuldades para uma boa convivência social. O fato de Lester ter pedido demissão de seu trabalho e ameaçado processar a empresa, chantageando o novo chefe por algo que não fez, pode ser encarado como uma manifestação inconsequente de sua sombra. O mesmo ocorre quando Rick passa a filmar a intimidade de seus vizinhos e vender drogas para pagar seus equipamentos tecnológicos. O ideal é que haja um equilíbrio funcional entre sombra e persona. O indivíduo que consegue compreender essa dinâmica de maneira sensata e inteligente consegue ao mesmo tempo compreender a si mesmo e as dinâmicas sociais. O problema é que quando Lester finalmente compreende tal equilíbrio, é assassinado pelo seu vizinho, o Coronel Fitz, o personagem cuja sombra era reprimida ao extremo. Beleza Americana é um filme que, apesar de criticar efetivamente o American Way of Life, conversa com todas as culturas do planeta. Afinal, essa dinâmica entre sombra e persona é inerente a todos os seres humanos. Todos nós temos máscaras sociais e questões internas que precisamos resolver. Além disso, o filme mostra que não devemos nem rechaçar nossa sombra, nem nossa persona completamente. Qualquer vida sem esse equilíbrio torna-se difícil de ser vivida. E você, qual é a sua interpretação sobre Beleza Americana? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o like. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.